Bom, estamos de volta e agora já estamos recebendo aqui o professor e advogado Luiz Macedo. Eu vou até lá abraçar, apertar a mão do Luiz Macedo, que já está aqui com a gente. Como foi de São João? Boa tarde, Breno. Foi ótimo, ótimo. Com os amigos e com a família. E quando a gente está com a família e com os amigos, a gente está bem. É verdade. Dançou muito forró, das pra lá, das pra cá? Muito forró. Bom, vamos seguir o nosso programa. Já está recebendo o advogado Luiz Macedo, que todas as terças e quintas-feiras participa do nosso programa. E o tema de hoje permanece, né? Aquele tema da terça-feira, direitos eleitorais. O pessoal que está em casa participou do nosso programa durante essa semana. Divulguei na minha rede social o tema de hoje. Na terça-feira passada, também falamos que iríamos manter a linha das perguntas que fizemos na terça-feira. Terça-feira foi voltada para o eleitorado e hoje vai ser para as pessoas que pretendem disputar as eleições municipais do ano de 2016. E a pergunta de Adriene, do Parque Verde, ela enviou para a gente e pergunta: o que pode e o que é proibido aos candidatos quanto à propaganda eleitoral? Muito bem, Brenda. A propaganda eleitoral, nós tivemos aí uma chamada mini-reforma. E essa mini-reforma fez algumas mudanças, né? Como já falamos aqui, a primeira mudança foi no tempo de campanha eleitoral, que diminuiu de 90 dias para apenas 45 dias. E abriu o precedente da pré-campanha, certo? Bom, na pré-campanha você pode fazer o trabalho de divulgação de suas ideias nas redes sociais. As redes sociais você pode usar na pré-campanha e na campanha também. Mas vamos começar falando o que não pode na propaganda eleitoral. Não pode mais, né, quer dizer, já não podia, continua proibido o outdoor, né? O outdoor não pode fazer de jeito nenhum. Placas. As placas, aquelas placas que inundavam as ruas. Que tomam conta de toda a cidade, né? Horrível, no período eleitoral. E que o vento levava, que batia nos carros, aquelas placas acabaram. Não pode mais placas, né? Não pode mais pintura em muros. Também deixar a cidade horrível, né? Era uma poluição visual horrível. Então, a pintura em muros também não pode. Não pode mais fazer o envelopamento do veículo. Você plotar no veículo. Plotar, no caso, o veículo todo. Aquela plotagem no fundo do carro pode. Exato, aquela pode. Não pode, continua proibido. Camisas, brindes, isso continua proibido. Agora, o que podemos fazer, então? Além de usar as redes sociais, pode fazer adesivos e cartazes de até meio metro quadrado. Diminuiu bastante o tamanho. Antes era 2 metros quadrados, diminuiu para meio metro quadrado, certo? Pode colocar o perfurado no fundo do carro, como nós já falamos. Pode fazer panfletos e fazer bandeiras. Então, diminuiu bastante o material de campanha eleitoral, né, material de propaganda, o que vai também tornar mais baratas as campanhas. Já que também foi proibido a doação de empresas. Pessoa jurídica não pode mais doar. Só quem pode doar é pessoa física, certo? Então, com isso, vai diminuir bastante os recursos movimentados no período de campanha. Bom, então vamos seguir aqui com outras perguntas para o professor e advogado Luiz Macedo. O que caracteriza a compra de voto? A que pena está sujeito quem pratica esse crime? Esse crime, que é conhecido como captação de sufrágio, né? É quando você dá, promete, né, oferece ou entrega qualquer bem em troca do voto no período eleitoral. É o chamado, o que eu popularmente chamo a compra de votos. Esse é um crime que está previsto e que ele pode ter desde a cassação do mandato até a cassação do diploma, etc., né? E também tem penas de até 4 anos de reclusão para esse crime. E nós já tivemos diversos casos aqui, por exemplo, é bem emblemático o caso de Queimadas. Em Queimadas, um candidato comprou o voto com um saco de cimento, deu o ticket do saco de cimento à eleitora.
Durante o período da No campanha? período eleitoral, deu um ticket do saco de cimento. A eleitora, muito tranquila, que já estava com o saco de cimento garantido, não foi buscar. Depois da eleição, ela apareceu lá com o ticket na loja, que era, por acaso, a loja do vice-prefeito, que foi eleito, já estava eleito. Aí, quando apresentou o ticket, o dono da loja disse, isso não vale mais nada, não. Isso era para a eleição, agora não tem valor nenhum mais, acabou isso aí. A mulher saiu com o ticket, esse ticket foi parado na mão do Ministério Público, se transformou num processo e o prefeito foi cassado por causa de um saco de cimento, que nem foi entregue. Né? Mas a prova estava lá na mão dela. A prova estava lá na mão. Então, a gente deve ter muito cuidado, que a captação de sufrágio é crime e dá cassação de mandatos. Bom, depois dessa notícia que o professor e o advogado Luiz Macedo trouxe pra gente, eu vou rápido no intervalo começar, eu volto já tirando mais dúvidas na área jurídica e o tema de hoje são os direitos dos eleitores, direitos eleitorais. Eu volto já. 12 horas mais 25 minutos, 12h25, estamos de volta com o seu programa Bahia Alerta aqui no Canal 6, na Chat TV. Bom, seguindo com a linha de perguntas com o professor e advogado Luiz Macedo, a gente pergunta quais as condutas proibidas aos ocupantes ou candidatos a cargos do Poder Executivo. Muito bem, Breno. Deixa eu lhe fazer uma correção aqui, rápida. O carro de som está permitido ainda, viu? Porque teve aquele negócio também de que ia valer apenas por coligação, quantidade de carro. Isso não entrou? O carro de som está permitido só com um limite de até 70 decibéis. Ou seja, carros muito potentes não pode, e com o som alto não pode estar circulando. Então, cada candidato a vereador, cada um pode ter o seu carro de som. Isso está mantido. Vários carros de som, se puder ter, certo? Tá bom. Viu? E em relação ao que é proibido, primeiro, os 3 meses antes da eleição, né, está proibido shows artísticos, contratar shows artísticos com recurso público, e está proibido a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, certo? Então, aquela farra de estar contratando artistas com dinheiro público para fazer festa na véspera da eleição, está proibido, e também está proibida a participação de qualquer candidato em atos de inauguração de obras públicas. Bom, fazendo mais uma pergunta ao professor e advogado Luiz Macedo, o trabalhador tem direito a tirar licença de seu emprego para ocupar algum cargo político? Tem, com certeza. Se a pessoa, logicamente, é o seguinte, no trabalho público, no serviço público, ele pede a licença e fica exercendo o mandato de vereador ou de prefeito, podendo optar, inclusive, pela remuneração, ou a remuneração do cargo dele, ou a remuneração do cargo eletivo, do cargo que ele foi eleito, certo? Por exemplo, se a pessoa ele é um médico e se elegeu vereador, ele quer deixar de exercer a função de médico, ele pode também exercer se nos horários não coincidirem, né? Ele quer deixar de exercer aquela função para exercer de vereador. Então, ele tem a opção de escolher qual o salário que ele vai ficar, se com o salário de médico ou o salário de vereador. Mas, por exemplo, Dona Maria, ela é funcionária da prefeitura e ela vai concorrer ao cargo de vereadora. Ela é afastada, perde o salário, ou ela é apenas afastada e continua recebendo? Não. No período pré-eleitoral, ela tem 3 meses que ela se afasta, né, do serviço e fica recebendo salário, certo? Enquanto ela é candidata. E depois de eleita, né, se ela for eleita, ela pede a licença do cargo que ela está exercendo para exercer o mandato. Agora, no caso, por exemplo, eu, como professor do Estado, posso ensinar à noite, então eu posso exercer o mandato de vereador durante o dia e à noite das minhas aulas, não tem problema nenhum. Entendeu? Professor, um abraço. Prazer, infelizmente, eu vou, devido a restrições da legislação eleitoral, vou ficar
sem poder vir aqui. Sério? Mas- Ah, é verdade. Mas venho aqui visitar você de Venha, vez em quando. mas venha mesmo, viu? Mas eu aguardo você na minha posse como vereador. Tá bom, vamos lá. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço.